Eu sou a Lê, é um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês, explicando um pouquinho sobre, né, esse mundo do investimento no mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, que a gente tem visto, na verdade sempre foi, né, não é que a gente tem visto não, sempre foi um ótimo mercado, né, a gente já comentou em outros momentos que o mercado imobiliário é o propulsor da economia e a gente vê o governo muito preocupado com relação à moradia, com relação ao mercado imobiliário, com relação a manter as pessoas dentro das suas casas, pagando seus aluguéis, né? Então você percebe que com tudo isso, todo esse caos que a gente está vivendo, a preocupação com a parte dos imóveis, né, com relação a manter essa economia girando, é forte. Né? Então, quem está de alguma forma envolvido no mercado imobiliário está, a gente pode dizer que está protegido? A gente não pode dizer, né, protegido, porque é algo, mas com certeza tem uma vantagem maior em quem de repente hoje tem um business ou depende de alguma outra fonte de renda que não o mercado imobiliário. Tá, então nós somos a Lei Raul, nós investimos no mercado imobiliário, nós antes mesmo de mudar para os Estados Unidos, né, nós estamos aqui há 5 anos, e antes mesmo de mudar, nós já entendíamos a importância do investimento no mercado imobiliário, a importância de ter essa fonte de renda aqui, esse fluxo de caixa aqui. Então, antes mesmo de mudar, nós compramos alguns apartamento pequeno, né, para poder fazer o cash flow. E eles continuam, a gente continua com esses apartamentos, a gente tem mais apartamentos, mas aqueles primeiros que a gente comprou lá atrás, a gente continua com eles no nosso portfólio. E a gente tem tido experiências muito boas. E foi a partir desse investimento, peraí que a gente precisa avisar as crianças ali que estão empolgados. E foi a partir desse investimento no mercado imobiliário que a gente conheceu o Tax Sale. E o Tax Sale é uma fonte de... não é uma fonte, é uma modalidade de investimento excelente e inacreditável, né? Para quem ouve falar pela primeira vez, para quem começa, né, a se situar nesse assunto, não acredita que é possível esse tipo de investimento, tá? A gente falou na semana passada, foi no sábado passado, a gente falou sobre o que é o Tax Sale, tá? Então, você que está chegando agora, que está entendendo, querendo entender, a live que a gente fez sobre o que é o Tax Sale está no Instagram, está no YouTube, tá? A gente vai deixar lá para que você possa se situar, entender como é que funciona. Hoje a gente vai falar exclusivamente do investimento em terra, investimento em vacant land or vacant lot, ou land, aí depende de onde você está no país, né, a forma como é falado. A gente fala muito vacant lot, né, e o vacant land. Para mim, né, no meu entendimento, o land dá uma impressão de uma área maior, tá? Mas ele é usado também da mesma forma e não é errado falar, tá bom? E existe, eu não sei qual é a sua formação, né, e o que você aprendeu a respeito de terrenos, mas eu estava até conversando com o Raul, né, os nossos pais tiveram terrenos, né, os pais do Raul ainda têm terreno, mas os meus pais tiveram terrenos em algumas partes do Brasil, né, então a gente já tinha esse entendimento, eu cresci com esse entendimento de terreno é um investimento. Mas o terreno é um investimento imobiliário muito esquecido, né, e incompreendido talvez até na questão de investimento. Porque as pessoas têm aquela impressão de que terreno é uma coisa assim, sem graça, né, monótona, né, o que mais que a gente pode dizer que não produz. A pessoa não enxerga o valor do terreno. Porque tá ali, tá parado, né, tá passando tempo, o mato tá crescendo, nada que tá acontecendo. Mas se você tiver um entendimento de que o terreno pode ser uma ótima fonte de fluxo de caixa mesmo, dependendo da localização desse terreno e a criatividade que você vai usar nesse terreno, ou ele pode se tornar um ótimo negócio, se ele estiver no caminho do crescimento de uma cidade, por exemplo, né? Porque as cidades estão crescendo, as pessoas, né, vão se multiplicando e cada vez mais as cidades vão espalhando. Então o terreno acaba sendo sim um ótimo investimento, dependendo da localização dele. A gente vai falar muito com relação a essa questão de localização. Mas só para vocês terem uma ideia, né, da questão de como você pode usar um terreno,
A gente listou aqui algumas sugestões, né, que a gente vê aqui. Você pode construir, obviamente, né, construir no terreno. Você pode fazer um jardim comunitário. Fazer jardim comunitário. Você pode usar para preservação animal. Você pode usar para tiny homes. Então, existe um programa muito legal no HGTV, gente, que chama Tiny Homes. E é muito, muito bacana de assistir. E as pessoas, na verdade, a gente tem visto essa nova geração, né, investindo em tiny homes e comprando terreno para colocar a tiny home lá. E aí eles têm uma vida muito mais outdoor, né? A tiny home é muito mais para dormir e para se alimentar, se proteger, mas a vida acontece no terreno. Né? Então as pessoas compram os terrenos e a tiny home, coloca lá e tem uma vida aí de natureza, né? E conforto, sem extravagância, né? Que pelo menos é isso que... A gente já teve cliente que quis comprar o terreno para fazer festa. E simplesmente tinha o terreno para fazer as festas deles, que era o negócio deles. Então, tem várias funções que você pode usar o terreno. Sim, o que mais que pode fazer? Você pode fazer um campo de energia eólica, dependendo onde está esse terreno, se passa muito vento. Gente, a criatividade sem fim. Você pode usar o terreno para recreação, ainda mais hoje em dia, né? Que por conta do isolamento social, dependendo da localização do terreno, dá para fazer, né? Até estúdio fotográfico ao ar livre, né? De repente faz uma decoração, um negócio bem bacana. Dog park. Ponto de propaganda, né? No Brasil, dependendo da localização do terreno, ponto de propaganda... Aqui também, se você tiver um terreno na beira da rodovia, com certeza uma empresa vai alugar de você. Então, gente, e opções sem fins. Eu vou ver se eu faço um postzinho dessas opções do que pode fazer no terreno, mas, assim, use a criatividade, plantação, exatamente. Né? Então, agora também veio também a ideia do drive-in movie theater. Né? A gente não pode ir no cinema, você de repente monta um esquema de iluminação, né? de alimentação, estacionamento e a tela grande lá, o som, pronto, já montou aí um ótimo negócio no terreno. Então, e assim, gente, a gente já investe há um tempo, na verdade o terreno foi o nosso primeiro investimento, né? E é um dos nossos preferidos, né? A gente gosta muito de terreno e a gente gosta muito de imóvel para cash flow. E a gente percebe que, assim, o terreno realmente, ele pode ser monótono, porque você compra e fica com ele lá esperando alguém aparecer para comprar, mas quando aparece alguém para comprar, você tem um retorno excelente. Né? E ele dá nada de trabalho. Nada de trabalho. Você, às vezes, precisa mandar cortar um mato, dependendo de onde está esse terreno. O condado exige que mantenha, né, a grama até um pé ou 2 pés de altura, para que não aconteça de virar um lixão, né? A vizinhança começar a jogar entulho, jogar lixo. Então, mas exige-se muito pouco, né? O custo de manutenção é infinitamente menor do que se você tiver uma casa, um apartamento, um prédio, é incomparável. Exato. Tem também, deram ideia aqui, de food park. Excelente, né? A gente, aqui em Boca, né? Aqui onde a gente está, a gente vê muito caminhão de food truck. E isso é ótimo, né? De repente você tem lá um food truck, compra um terreno e vira um negócio. Ou você tem o terreno e oferece para quem tem um food truck, né? Tanto para estacionar quanto para fazer o business acontecer ali. Não, então, assim, as opções de uso de um terreno são infinitas. A questão é a cultura das pessoas, porque a gente vê muito, gente, investidores, principalmente no leilão, dando muita atenção, enfoque para as propriedades construídas. E os terrenos acabam ficando com nada de concorrência. A gente já viu diversos leilões em que não teve concorrência e o terreno ficou para o lien holder, no caso aqui da Flórida, né? E quando você vai em over the counter, né? Para quem não sabe, over the counter são aquelas propriedades que não foram arrematadas no leilão, então elas são vendidas depois direto pelo condado e você vê muito terreno, né? Porque é exatamente por isso, porque as pessoas elas querem muito mais a emoção de um imóvel, de comprar um imóvel, entrar, reformar, fazer flip, do que o terreno. E não percebem o valor que um terreno tem. Ok? A margem que você pode fazer na negociação do terreno é infinitamente maior do que você vai fazer numa casa. Sim, exatamente.
E sem contar que, assim, para quem está começando, né, ou para quem não quer investir muito, terreno é uma ótima opção, né, porque você consegue começar a investir em terrenos a partir de $200, que é o que a gente começou, né, os nossos primeiros investimentos foram assim. Os primeiros não, porque a gente continua, né, não é porque foram os primeiros eu parei. A gente segue investindo em terrenos baratos e a gente tem também alguns terrenos, né, com um ticket maior, mas... A gente considera investimento em real estate, nos imóveis, igual a gente faz na bolsa. Existem ações que você compra na bolsa por $5 ou menos, existem ações que custam mais de $3.000, ou tem ação que custa mais de $200.000. E em real estate é a mesma coisa, a gente investe em terrenos de $100, de $200, e a gente investe em propriedades de mais de 100, 200, 300 mil dólares. Então, existe propriedade para todo tipo de bolso. Agora, como eu já falei, eu vou repetir de novo, a margem que você consegue nos terrenos são incomparáveis às margens que você consegue nas casas. Sim. São dois tipos de investimento completamente diferentes. Isso porque os imóveis, como a gente falou, tem muita concorrência e acaba sendo arrematados. Aí a gente vê aqui na Flórida, né, as propriedades sendo arrematadas por 70%, 80%, 90% do valor de mercado. Né? Enquanto que os terrenos, eles realmente eles são arrematados por valores abaixo, tá? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Então vamos falar... Acho que teve uma pergunta lá no começo, que alguém perguntou se só tinha terreno barato no Tennessee. Não, não é só no Tennessee. Tem diversos estados que tem terrenos baratos. Eu acho que quando você está falando barato, aí você quer dizer de $200, mas você acha em outros lugares também. Você acha no Alabama, no Arizona, em Oklahoma, no Kansas. Na Flórida é mais difícil, mas você vai encontrar por volta de $1.000 na Flórida. Os mais baratos. Agora, encontra também lotes mais caros no Tennessee, depende do tamanho, né? A gente encontrou um atrás de uma faculdade uma vez, e ele estava, se não me engano, $5.000. Estava muito barato. A localização era excelente, tamanho, ele era enorme, ele era enorme. E então você encontra, assim, também lotes mais caros e maiores, tá? Agora, gente, quais são as vantagens de investir em terreno? Acho que a gente já falou bastante das vantagens, mas vamos traçar, né, assim, pontuar. Bom, a facilidade de escolha, né? É muito mais fácil você encontrar e escolher investir num terreno do que numa casa. Porque quando você encontra uma casa ou uma propriedade construída, porque quando você olha uma propriedade construída, você tem diversos fatores que precisam ser analisados, né? Você tem que olhar com relação à estrutura, o telhado, fundação, aí você tem que adivinhar, se você não puder entrar, com relação a encanamento, eletricidade, né? Tem muitos pontos para ser analisado numa propriedade construída. Enquanto que no terreno, você precisa prestar atenção na localização, né? Se ele está bem localizado. Você precisa prestar atenção com relação a... Tem uma pergunta ali até que realmente, em relação ao aclive, é óbvio que quanto mais plano o terreno, maior valor ele vai ter, porque vai ter um custo menor para alguém que vai estar usando o terreno. Se ele tiver um declive ou um aclive muito grande, vai ser mais complicado para construção ou para qualquer outro tipo de uso. Mas isso não invalida o terreno, depende de onde ele está localizado. Localização é um fator preponderante sempre em real estate. Sim. E às vezes o terreno ele tem um aclive ou um declive acentuado, mas ele não perde o valor. Exemplo, o extremo lá na Califórnia, Los Angeles, você vai ali nos hills, ali de Beverly Hills, e o negócio é um precipício, mas vale milhões, porque localização. Então, tem que analisar o mercado. Isso. Aí alguém falou que a questão de infiltração é o problema em si no solo. A questão do solo, é importante você prestar atenção onde está passando riacho, né? Onde tem, de repente, alguma... canal, lago, né? rio. E valeta também. Se de repente você está olhando um terreno e aí você vê algumas valetas, você consegue perceber pelo Bird View, né, ou pelo GIS Map, você consegue perceber o desenho, né, toda a infraestrutura daquela região, daquele bairro, e você consegue ver a linha por onde a vala está passando. Então você vê uma vala numa esquina, uma vala chegando perto, aí no terreno onde deveria passar aquela vala, de repente está lá, né? Então, e tem terrenos que tem uma vala no meio. E em inglês chama ditch, D-I-T-C-H, tá? Então, encontrou essa palavra na descrição do terreno, é vala, sai fora. Já que você falou de problema, aí você também já evita, por exemplo, um terreno comercial que no passado foi um posto de gasolina.
ou que tinha uma indústria, uma usina, porque esses terrenos eles podem ter alguma condenação. Então aí você contaminação, retira. né? Isso. Mas é tão grande a oferta de terreno que você vê ali um negocinho, já descarta e vai pro nem próximo. sofre. Não precisa aprofundar demais. Um pequeno problema no terreno, você descarta e vai pro próximo. Exato. Bom, o que mais de vantagem, né, no terreno? A questão da facilidade de manutenção. A gente, por exemplo, a gente recebe aqui algumas notificações para mandar cortar a grama do terreno e de uma região que a gente tem. E assim que eu recebi essa notificação pela primeira vez, eu fiquei preocupada. Ai, meu Deus, precisa cortar. Não cortei. Não deu, não encontrei ninguém para ir lá para cortar para mim, achei muito caro. E na notificação do condado dizia que eles cobram $69 a hora para cortar a grama e que se a gente não fizesse, eles iriam fazer e mandava a conta. Aí eu falei, bom, né, não achei alguém, achei uma pessoa que me cobrou $200 para cortar a grama do terreno. Eu falei, eu não vou pagar, vai pagar o mesmo preço que eu paguei no terreno para cortar a grama, não vou pagar. E aí demorou um mês e meio, eu recebi a conta do condado de $69, né? Então, mesmo assim, tendo que fazer a manutenção, nesse caso, eu não fiz a manutenção, recebi a conta do condado e paguei $69 para cortar a grama do terreno. Um custo maior que você pode ter se você comprar um terreno bem situado numa cidade, eles pedirem para você cercar o terreno, né? Colocar um muro ou alguma cerca. Então talvez aí você tenha um investimento um pouco maior, mas já vai ser um terreno com valor bem mais agregado do que um terreno num bairro mais subúrbio, né? Que é mais afastado do centro. E esse custo você coloca depois no preço de venda, né? Depois você recebe isso de volta. Uma outra questão é com relação à facilidade, né, de adquirir o terreno, né? Dependendo onde você vai adquirir, se for num over-the-counter, um land bank, é muito simples, né? Você não tem, se bem que nas propriedades também, mas no terreno você tem uma facilidade maior com relação à documentação, com relação, mesmo na hora de fazer a sua pesquisa, porque, gente, independente se você vai investir em terreno, over-the-counter ou uma propriedade construída, o due diligence é extremamente importante, precisa ser feito, tá? Precisa fazer um title search, dar uma olhada no passado daquela propriedade, entender, porque é ali nessa title search que você vai entender você vai descobrir se houve, né, o poço de gasolina que o Raul comentou, ou se houve alguma outra coisa feita naquele terreno que pode comprometer, né? E uma coisa importante, né? Dependendo do momento que você está comprando a propriedade, se for num leilão de tax sale, existem certos liens e encumbrances que não vão ser eliminados. E você adquire a propriedade, você adquire o lien com você, tá? Então é importante você fazer o title search sempre, independente se é terreno, se é construção, tá bom? O que mais? Gente, tem mais alguma dúvida? Infiltração, altura do lençol freático, talvez. Gente, se a gente estiver falando de terrenos de $200, $100, 300, não vai gastar com esse tipo de pesquisa, porque vai ser muito mais caro do que o valor do terreno. Dá aquela analisada que a gente falou, se tem algum canal passando, se tem algum rio, se tem alguma vala. Fora isso, não tem necessidade de aprofundar nesse sentido. Se for um terreno enorme, né, aí em alguma parte, de repente, do terreno, mas ainda assim não acho que seja uma preocupação que você precisa ter. E se for um terreno no meio da cidade, onde tem muitas outras casas em volta, que é o tipo do terreno que a gente gosta, né, são os terrenos que estão perto da cidade, onde tem outros imóveis em volta, aí você não precisa se preocupar. A não ser que a sua intenção seja comprar uma fazenda, uma chácara, um sítio, é bom que realmente seja próximo de outras edificações, senão quer dizer que aquele bairro não tem um valor, né, não tem uma construção, e aí você vai realmente ficar com o terreno, não que é um mico, mas você vai ficar com o terreno para os próximos 150 anos com você. Gente, e assim, terra é terra, né? É um recurso finito. E a gente tem percebido, sim, a gente vê, né, a cidade está crescendo, né, as construções estão chegando e cada vez mais a cidade vai se espalhando. Então, a terra é um ótimo investimento. Mesmo que de repente ainda não está num ótimo lugar hoje, lá na frente pode se tornar um bom lugar. A gente outro dia ouviu a história, eu acho que foi o nosso pastor que contou a história, se lembra? Que o pai dele tinha um terreno muito grande, acho que aqui mesmo na região de Boca,
e a cidade começou a crescer, e o terreno dele foi então vendido para o Walmart para poder construir, né, um Walmart. Então foi um negócio excelente que o pai dele fez, e ele conta muito essa história. Então o terreno em si, ele tem o seu valor, né, e é importante você entender e conhecer, né, essa questão, tá? E quanto mais escasso for, mais valor o terreno vai ter, certo? Então, quanto mais a cidade vai crescer, aquele terreno... Lembra quando a gente passava na Avenida Paulista, né? Eu trabalhava na Avenida Paulista e às vezes o Raul me levava, e aí a gente falava dos pouquíssimos terrenos que tinham disponíveis na Avenida Paulista. Que valiam verdadeiras fortunas. Muito dinheiro, né? E assim, em quanto tempo, né? Em quanto tempo a Avenida Paulista virou o que virou, né? Então, de repente, você investe num terreno hoje, num tax sale, paga muito pouco nesse terreno, segura ele para você, daqui a uns anos, gente, esse terreno tá valendo ouro, certo? Vamos avançar? Gente, com relação a cálculo de retorno em terreno ainda é mais fácil, né? Porque os seus custos no seu terreno é manutenção e o imposto. Você não tem mais nada para colocar nele. Então, você consegue fazer um cálculo de retorno muito rápido, e quando aparece alguém com intenção de compra, você consegue negociar muito rápido, porque você já sabe, eu gasto tanto, faz tanto tempo que eu tenho esse terreno, eu quero tanto de margem, eu consigo vender por esse valor ou esse valor. E mesmo na questão da rapidez da venda, né? Dependendo da localização e quem vai comprar o seu terreno, ele vai querer pagar cash. Ele vai querer muito rápido, né? De repente a pessoa já tem um RV que quer estacionar no terreno, ou já tem um projeto, ou é um wholesaler, né? Que já tem um comprador para aquele terreno e vem para você e já fala, olha, quero comprar cash à vista, você já fecha um contrato. Então, o terreno ele é muito mais versátil também nesse sentido, na hora da venda, tá bom? É claro que você vai fazer essa análise toda na hora da compra, para você saber as possibilidades que aquele terreno vai entregar para você. Isso faz parte da sua pesquisa, da sua due diligence. E na sua due diligence você vai ver também que terreno tem muito menos histórico. Sabe quando você vai fazer a pesquisa do histórico de uma propriedade, aí você vai ver que aquela propriedade foi vendida, aí alguém fez um financiamento, aí ela foi... Se você não sabe, quando você vai investir numa propriedade, você faz a pesquisa dela. E aí quando você faz a pesquisa, aqui nos Estados Unidos, quando você entra nos sites para ver essas informações, tá registrado tudo, não escapa nada, fica tudo registrado. Então aí é isso que a Lê tá falando. O que mais que a gente pode falar dos terrenos? A questão da due diligence, né, que a gente estava falando. Você vai encontrar um histórico muito menor nos terrenos do que num imóvel, né? No imóvel você vai acabar encontrando, às vezes, liens, né? Porque houve construção, houve reforma e colocaram lien naquela casa. Aí você vai encontrar que aquele imóvel foi hipotecado, depois hipotecou de novo, aí depois pagou e depois hipotecou de novo, né? Porque aqui a gente percebe que as pessoas gostam muito de uma hipoteca. Então, você acaba encontrando bastante imóvel com liens hipotecados, mas terreno você não vê, né? Terreno tem um histórico muito menor. O que é importante você observar no terreno, né? Tudo que a gente já falou. Localização, isso você tem que observar sempre em qualquer investimento imobiliário que você fizer. Com relação à vizinhança, e às vezes você fica sabendo que a região é boa, mas precisa olhar. Se você não puder ir ver o terreno, você pode pedir para alguém ir e tirar uma foto, né, da rua, da frente, da parte da frente, da parte de trás, e você por cima você consegue ter uma ideia, porque às vezes a vizinhança muda, né, de um quarteirão para o outro, parece que você está em outra cidade. É incrível, isso a gente é muito comum de ver, mesmo aqui, né, a gente passeando ali próximo do Meisner, aí de repente você está entrando perto da linha do trem, você não parece que você está em Boca, né, então é importante você perceber, aliás, real estate, né, propriedades próximas da linha do trem é desvalorizado, tá, caso você não saiba, por motivos óbvios de barulho. Que mais? Questão de acessibilidade. Aqui se chama easement, tá? Existem propriedades que ela tá num ótimo lugar. Tem uma avenida, ela tá num ótimo lugar. A avenida tá aqui. Tem um outro terreno aqui, mais antigo, de mais uso. Você tá com a minha maquiagem? Ou não? Pronto.
Então tem um outro terreno aqui e essa propriedade que está à venda, ela é usada para acesso dessa aqui. E dependendo quanto tempo essa propriedade ela é usada para acesso, você não consegue fechar esse acesso, tá? Existe uma regra, se não me engano, são 20 anos. Então, se em 20 anos esse acesso não foi fechado de alguma forma, você não fecha mais, tá? Por isso que às vezes você vê alguns acessos que são fechados de repente, e aí entra por um outro caminho, para que esse período seja recontado, para a pessoa, para o dono daquela propriedade não perder a sua propriedade, porque acaba perdendo mesmo. Sabe o uso capião? É mais ou menos isso. Esse caminho é usado por tanto tempo que pronto, você perdeu o direito dessa parte do terreno, tá? Uma outra questão que tem que prestar atenção no terreno, landlocked. O que é um landlocked? Landlocked é um terreno preso. Eu falei, né? A avenida está aqui, você achou um terreno muito bom aqui e tem um outro terreno aqui. Esse aqui é um landlocked, porque você não tem acesso, né? De repente tem terrenos em todos os lados e o único acesso é esse aqui, é essa avenida. Então, esse terreno aqui em cima é landlocked, tô confusa. Esse de cima é landlocked, tá bom? É o terreno sem acesso, gente. Você só chega de helicóptero. Mas tem uma história muito bacana a respeito de landlord que eu vou contar um pouquinho mais pra frente. Vamos avançar um pouquinho. Gente, por que aliás, se você prestar atenção, você vai ver que nas listas de imóveis que estão indo para leilão, a maioria é terreno. A grande maioria é terreno, exatamente por tudo que a gente já falou, né? E pela questão de que o terreno não recebe o devido valor, mas acontece também que na hora de resgatar, muito mais propriedades residenciais são resgatadas do que terreno. Sim, porque se a pessoa imagina, uma pessoa tem 10 propriedades, sendo que uma é a casa onde ela reside, e tem mais 9 terrenos e teve algum problema na vida, e no momento ela consegue resgatar uma delas. Qual que você acha que ela vai resgatar? É óbvio que vai ser onde ela mora, e as outras ela vai deixar para um futuro. Então isso acontece muito em disputa de herança também, né? Supondo que uma família tem muitas propriedades e tem diversas casas, os herdeiros, se não são amigos, tem muitos que não são, e eles brigam, eles fazem essa disputa, eles acabam deixando o terreno de lado, porque eles focam nos imóveis, nas casas, nos prédios. Então acaba sobrando muito mais terreno. Sim. Pessoal que está chegando agora, nós estamos falando sobre investimento em terreno, tá bom? Agora, uma questão importante quando vai investir em terreno é entender qual é o zoneamento, né? O que é permitido construir naquele terreno ou fazer naquele terreno. Muita gente compra terreno e quer fazer um tiny home, por exemplo, né? Tem a tiny housezinha lá e quer fazer. Mas o condado não permite que seja colocada uma estrutura sem fundação. É esse o termo mesmo. Tem que ter um permanent foundation. Então, um tiny house não tem permanent foundation, né? Porque ele está sobre as rodinhas. Ou o mobile home não tem permanent foundation. Então, é importante saber qual é a permissão de uso, né, e planejamento que o condado define para aquela região daquele terreno, tá? Isso é muito simples de descobrir, às vezes você não precisa nem ligar no condado, você consegue fazer uma pesquisa ali no site mesmo, no próprio appraiser, ou ligar, ou no Assessors, que você consegue encontrar esse tipo de informação, tá? Outras informações importantes, eu encontrei um terreno excelente, está cheio de árvores, será que eu posso cortar aquele monte de árvore? Também é importante dar uma pesquisada com relação a né, poder limpar, quantos % do terreno você vai poder tirar, ou se você pode tirar, mas tem que plantar em algum outro lugar. E aqui nos Estados Unidos essa legislação é estadual, então muda de um estado para o outro, então é importante você realmente pesquisar direitinho. Isso, tá? E com relação ao uso residencial, comercial, industrial, agrícola, né, tudo isso é importante você saber, mas eu não vou construir nada, eu vou vender, mas vão te perguntar. Né? Então já que você já está fazendo a pesquisa para compra, nessa pesquisa você já deixa tudo lá, porque na hora de fazer o anúncio da venda, já joga essas informações lá, porque vão te perguntar. Eles querem saber absolutamente tudo, tá bom? E aí você também pode, nessa, né, que você viu qual é o zoneamento e planejamento, você pode determinar qual é o melhor uso para essa terra, tá bom? O que mais que a gente pode falar do terreno, gente? Tem alguma dúvida? Tem umas perguntas para cima aí.
Se eu comprar um terreno e ele tiver muitas árvores, posso mandar tirar ou preciso de uma autorização? É exatamente isso. Na Flórida, por exemplo, você pode, mas desde que você siga a regra. Por exemplo, se aquela árvore é histórica, depende da quantidade de árvore, depende do bairro, tem uma série de fatores que você vai ter que seguir a regra. E cada estado vai ter essa sua regra também. Mas, gente, esse assunto é muito fácil de pesquisar, tá? Tá tudo muito aberto, muito claro nos condados. Então, você consegue essas informações muito fácil. Como saber o valor de venda de um terreno? Então, normalmente é através de um CMA, é um comparativo, de análise do mercado. Então, você vai olhar em volta e vai ver quais os terrenos que estão em volta. E vai fazer uma title search daqueles terrenos em volta, para ver quando que aqueles terrenos foram vendidos. Claro que a sua title search vai ser muito menos profunda, né? Você no site ali rapidinho, você consegue descobrir quando que aquele terreno foi vendido pela última vez, mas você consegue ter uma ideia, tá? E se você não conseguir, não tem terreno nenhum sendo vendido, ali você faz o seu cálculo, põe o seu valor e vamos ver se vai vender ou não. A gente já teve alguns terrenos que eu coloquei por $2.500, eu comprei por 300 e vendeu muito rápido. E teve terrenos que não vendia de jeito nenhum por $2.500. Aí eu tive que abaixar, e aí ele vendeu. Então, assim, como é algo que não exige o seu trabalho o tempo todo, né? Você só vai precisar manter o property tax pago. Você consegue fazer você consegue ser maleável nesse sentido. Eu quero pedir 30 mil no terreno. Não tá vendendo? Vamos baixar ele para 10. O pessoal começou a perguntar. Então aí você já tem um termômetro, né? 30 mil tá alto, ninguém se interessa, mas 10 mil, o pessoal já tá perguntando. Né? Então você consegue fazer essa... Mas você só vai nessa tentativa de preço depois que você fez um comp, né? Você fez uma comparação de preço e não acabou não chegando em lugar nenhum. Normalmente você encontra, a não ser que você escolha um terreno num lugar muito isolado, né? Se você escolher ele num lugar mais habitado, com mais comercialização, você já vai ter uma ideia. Mas mesmo assim, você pode acabar errando o preço e ter que dar uma alterada. Às vezes para cima. Às vezes você coloca o terreno e as pessoas acham muito barato. Quando você sobe o preço, as pessoas começam a ter interesse. A gente teve uma situação dessa também. A pessoa perguntou, por que tá tão barato? Eu falei, então tá. Eu aumentei o preço. Pois e aumentou a procura quando aumentou o preço. Então tem diversas particularidades. Quem faz o contrato de venda para vocês? Eu. Não, a gente tem um advogado que olha os contratos, mas eu. Ela é realtor, então ela entende bastante disso, tá, gente? Não é porque a gente faz no chutômetro, não. É porque ela estudou bastante. E tudo a gente passa com um advogado para estar oficial, de acordo com a lei do estado. Se for num outro estado, tem que passar com um advogado daquele estado de preferência. Caso possa, depois em outra live, falar mais de wholesale. Ok, a gente vai colocar esse assunto mais pra frente. Como saber o valor de venda de um terreno? Já foi? Fala do lien de demolição para ter cuidado. O lien de demolição é o que a gente falou, que alguns liens que não saem, né? Se for uma demolição que foi feita pela cidade ou pelo estado, pelo condado, esse lien você vai herdar na hora que você fizer a compra daquele terreno. Então tem que ficar esperto. Não só, pode ser o lien de limpeza, pode ser o lien de manutenção, pode ser diversos tipos de liens que vão ser emitidos pelo governo. Esse tipo de lien, eles não saem. Esse tipo de lien, quem compra, herda eles. Gente, mas lien não é um bicho papão, né? Tá? Lien é uma conta que precisa ser paga. Dependendo do custo desse... Vamos supor que eu encontrei um terreno muito bom, de esquina, num lugar maravilhoso, e ele tem um lien de demolição de $2.000. E o terreno vai me custar mais, sei lá, $1.000, mas ele vale 15 mil. Gente, esse lien... paga, né? Vai lá, faz o pagamento desse lien, elimina esse lien, é uma oportunidade. Lien não é um bicho de 7 cabeças. Lien é uma cobrança, existe um credor que quer receber o valor. Você só precisa ver se, como a Lê falou, se vale a pena. Se fizer sentido o número, faz sentido. Você pode investir mesmo com o lien, não tem problema. A gente precisa desmistificar o lien. O que mais? Se eu comprar um terreno e ele tiver muitas árvores, já falamos sobre isso. Eu moro no Brasil e isso é muito complicado para fazer esse investimento. É uma pergunta. Eu moro no Brasil, é muito complicado para fazer esse investimento? Você pode fazer esse investimento pela internet. Terreno é ainda mais fácil do que casa, porque você não precisa ir no local ver a estrutura da casa, né? Ver se o telhado está com problema, ver se a fundação está com problema. Terreno, você precisa ter uma noção de como ele está, e pelo Google, muitas vezes você consegue fazer esse tipo de investimento.
Betina, sobre Title Insurance, a gente está concluindo, e para os nossos alunos, a gente está trabalhando, concluindo um módulo só sobre Title Search, bem detalhado, bem profundo, tá? Então, aguenta que você vai receber. Mas fazendo só um comentário, Title Insurance para terreno, só se ele tiver muito valor agregado. Se for um terreno de baixo valor, não gaste o seu capital. Não, vai ter comprador para ele, até porque o terreno, você pode falar assim, olha, o terreno tá bem barato, então eu vou fazer uma transferência sem garantia, tá? E se você quiser, você vá atrás do seu Title Insurance, tá? E dependendo do comprador, ele vai querer, porque é uma oportunidade. Aí é que tá, você comprar no tax sale e conseguir vender com uma boa margem, você não precisa vender pelo valor de mercado. Você pode vender abaixo do valor de mercado, para que seja uma boa negociação para quem vai comprar de você, né? Então aí tá todo mundo ganhando. O condado ganhou quando você comprou do condado, você ganhou porque você vendeu abaixo do mercado, e a pessoa que comprou de você também está ganhando porque ela está comprando abaixo do valor de mercado e ela tem uma margem, né? Então aí a ideia é que todo mundo ganhe, né? Você vai ganhar porque você conhece do assunto de tax sale, você sabe a fonte de onde comprar bem mais barato, mas você também está ajudando a pessoa que está comprando de você e, gente, a pessoa vai voltar. Voltando nessa vantagem que ela já falou lá atrás em relação à propriedade construída, né, edificada, quando você vai no terreno pelo tax sale, é a propriedade que você consegue comprar por 10% do valor de mercado. Então você tem uma margem enorme para trabalhar, que a lei está falando aqui. Às vezes a gente vende terreno com margem de 10 vezes o valor investido, às vezes 5 vezes, às vezes 2 vezes, depende de cada terreno, depende da localização, mas são margens sensacionais. E quem compra também sai ganhando, porque eles estão pagando 80% do valor do terreno, 70% do valor do terreno, 50%, depende de cada situação. É fácil fazer financiamento? O financiamento... A pergunta é fácil fazer financiamento para venda do terreno? Olha, a gente faz financiamento nosso, né? Nós somos o banco. Então, é Owner Finance que fala. E é fácil, é simples. A gente apresenta o contrato, faz o down payment. É preciso ter um contrato dentro da lei, e a gente tem um contrato redigido pelo advogado que garante e nos dá a segurança de poder fazer um financiamento sem checar crédito da pessoa que está comprando. O risco é das duas partes. Se a pessoa não paga, não leva. Se ela paga, a gente vende. É simples assim. É bem direto, mas tudo dentro da lei. E a vantagem do que a gente faz é o down payment cobre o nosso custo, né? Então, se no down the road, né, se lá na frente a pessoa sumiu e não pagou mais, eu já recebi pelo menos o que eu já investi. Ela vai me dar uma dor de cabeça, né? Porque a gente tem que ir lá, fazer cumprir o contrato, dar 14 dias, fazer a notificação, tem todo um passo a passo para ser feito, mas não é nada também assim dificílimo de se fazer. E aí, se a pessoa sumir mesmo do planeta, você vende de novo o terreno. Tá bom? Isso mesmo, Fernanda. Você só vai entregar o deed depois que foi 100% pago. Jamais você vai entregar o deed antes. Essa é uma condição... como é que você fala? Sine qua non. Exato, essa é a palavra. Importante também saber as formas como você vai oferecer esse terreno para vender, né? A sua exit strategy que fala, né? Então você está comprando um terreno, mas você sabe já que você pode oferecer para a vizinhança, colocar uma plaquinha, anunciar nos inúmeros marketplaces que tem por aí. Até no eBay você pode colocar lá. Eu sei que o eBay funciona como se fosse um leilãozinho, né? Você põe o lance mínimo. É um dos tipos de venda que você pode fazer. Então é importante você dominar essas partes, né? Essa forma de vender, porque não adianta nada, você quer fazer um retorno bom no terreno, você compra o terreno e não faz nada, fica com ele lá parado. A não ser que você queira acumular propriedade e também blindar o seu dinheiro, porque tem muita gente que investe em imóvel simplesmente para sentar o dinheiro, né? Por exemplo, o mercado de estoques está muito volátil, o dólar estão imprimindo igual papel higiênico, então a tendência é que o dólar perca o valor, que a inflação suba, que o estoque caia. A tendência é essa, não quer dizer que vai acontecer isso. Então tem muita gente que pega o dinheiro e vai imobilizar em estoque, é uma forma de você blindar o seu patrimônio. Imobilizar em terrenos. Em terrenos, em real estate. Isso, lembrando que a liquidez é bem menor. Obviamente, ok? Tudo bem até aqui? Vamos falar um pouquinho sobre dimensões de terreno. Gente, logo que a gente foi investir, eu peguei a fita métrica e eu medi
o terreno de onde eu morava. Porque eu queria saber a medida da casa que a gente morava era boa ou não era? Para eu poder ter uma ideia, né? Porque assim, eu no papel, legal, mas mesmo olhando no papel, eu não tinha uma ideia. Então eu marquei a frente da casa, a lateral da casa, né? Para eu ter uma ideia do tamanho do terreno. E o que a gente percebe é o seguinte, aqui a medida é acre, né? A gente sabe que é por acre ou por pé quadrado. Então é importante você saber qual é o mínimo do tamanho do terreno que você pode investir. Você pode não, que você deve. Que você deve. Não, você pode investir num pequenininho, se você quiser fazer uma casinha de cachorro. Provavelmente você vai ter um probleminha. Mas olha, o ideal é você... A gente traçou assim, como o ideal é um terreno com um acre de 0,0807, dependendo onde você está investindo. Na Pensilvânia, a gente sabe, né, que aqueles terrenos, as casas são todas... espremidinhas. É tipo um trenzinho, né? Então essa é a medida ideal ali. Mas o ideal mesmo é você alcançar aí 1,15 de acre, tá bom? E a partir daí, gente, o céu é o limite. Quanto maior, melhor, né? Porque é mais terra, tá bom? Everton, tem uma pergunta aqui. A oferta de terreno são tanta quanto de imóveis edificados? Não, é muito maior. Tem muito mais terreno disponível para você investir do que imóveis edificados. Tá, ok na parte do tamanho do lote? Então, e lembrando que um acre é 4.000 metros quadrados, mais ou menos, tá? Só para você ter uma ideia. É importante você ter isso na cabeça, porque quando você investe em terreno, você precisa saber, né, o tamanho do terreno, tá bom? Até uma forma de vocês entenderem, não sei quem não é dos Estados Unidos ou não entende, quando você vê uma casa que está 2.000 square feet, 2.000, 3.000 square feet, uma forma de você chegar próximo, não é exata a conta, mas você pode dividir por 10. Então, se ela tem 2.000, você divide por 10, quer dizer que a propriedade tem mais ou menos 200 metros quadrados. Se tem 4.000, tem 400 metros quadrados. Não é exatamente essa conta, acho que o fator, se eu não me engano, é 0,9, não é 1 inteiro, mas já vai ajudar bastante você ter uma ideia do que é o tamanho que você está investindo. Gente, a gente vê a pergunta e não sabe em que momento ele fez a pergunta, tanto no norte quanto no sul. Eu acho que ele está falando sobre ter mais terreno do que casa. Sim, sempre tem mais terreno do que casa. Tá, vamos avançar mais um pouquinho, que a gente já está chegando no finalzinho. Eu quero só contar uma história de um investidor na Califórnia. Ele encontrou um terreno de uns 3.500 acres, né, 3 pontos alguma coisa de acre. Só que o terreno, ele estava... Qual era o condado? Ai, não sei. Não lembro o nome, não. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. É o condado de Sonoma County. E esse terreno, gente, ele era um landlocked e ele tá na beira do rio. Então tem um rio, o landlocked não tinha acesso, a não ser passando por outros terrenos, mas o terreno era grande. E aí esse investidor, ele foi até a origem, né, até o dono desse terreno e ofereceu $500 por esse terreno, né? E o dono do terreno falou, eu não quero esse terreno, para mim não vale nada. Então, ele conseguiu comprar o terreno por $500. E aí ele anunciou no eBay, né? O eBay de lances. Eu nunca anunciei no eBay nesse eBay sentido. de leilão, mas... você pode, não é aula do eBay, mas o eBay você pode vender o produto pelo preço fixo ou você pode vender como leilão. Isso, mas antes de ele anunciar no eBay, ele contratou um fotógrafo e ele de barquinho com o fotógrafo andou pelo rio ali e fez umas fotos bem bonitas, sabe? Ali, pôr do sol, rio, aí foi até o terreno, fez a foto do outro lado. Se fosse pro dia de hoje, você já põe um drone voando, fazendo aquelas tomadas bonitas. Não, mas já faz mostra um muita coisa tempo. baixinha. E ele recebeu uma oferta de $45 mil no terreno. E ele vendeu esse terreno para um alemão. Né? Então, uma coisa importante que você precisa entender, na verdade todos nós precisamos entender, é que a internet faz com que o nosso negócio seja internacional. Aliás, tem diversas pessoas aqui que têm sites focados na venda para o mercado asiático, para o chinês, para o indiano, que são lugares ou a pessoa é rica ao extremo ou é pobre. Então, o pessoal que tem mais capital lá investe muito em real estate aqui, muito. Exato. Você vê, gente, que
existe uma grande parcela de pessoas, e americanos principalmente, que gosta de comprar imóvel para fazer flip, né, que gosta, né, de ver, de entrar e tal. Mas existe uma grande parcela de pessoas, principalmente imigrantes, que querem comprar o terreno pensando na próxima geração, pensando em deixar uma herança, né? E não é lindo deixar uma herança de um terreno nos Estados Unidos, né? Então, essa visão de negócio internacional, de poder anunciar, de repente você anuncia no Google com uma outra língua, né? A gente até também já viu o investidor fazendo isso. Ele, ao anunciar no Google, ele não colocou em inglês. Ele colocou em... Qual foi a língua que ele usou, Raul? Você lembra? Foi da Ásia, mas eu não sei qual que é, né? Ele até contou a história lá, que ele entrou no Google Tradutor, colocou o texto dele, né, terreno de tanto e tanto metro e tal, transformou na língua e anunciou no Google. Então, assim, existem muitos compradores internacionais para terrenos, tá bom? Então, olhe para os terrenos com outro olho agora, com outro olhar, tá bom? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? 10.5? Não, a gente já respondeu. Eu acho que é a medida de dividir o square pelo metro. Ok. Gente, é isso que a gente tem para falar sobre terreno. Que vocês possam, né, olhar com outros olhos mesmo a respeito dessa modalidade de investimento e desse tipo de propriedade especificamente. Existem muitos terrenos muito bons, né, que valem muito e podem ser adquiridos por valores assim muito acessíveis, né? Basta você ter paciência, basta você fazer pesquisa e conhecer, né, do que se trata e onde você está realmente investindo. E conhecimento realmente é importante, é necessário para qualquer tipo de investimento que você for fazer, tá bom? Nós estamos à disposição, tá? Manda pergunta, manda dúvida, que a gente vai, de repente, criar uma nova live, um outro assunto, tá bom? Para a gente poder conversar, tá? Muito obrigada pela presença de vocês e fiquem com Deus. Bom fim de semana para todos. Bom fim de semana. Até mais.